Tô isso aqui pra você parar. E isso antes de eu ter minha filha, minha primeira filha, que tem 10 anos hoje. 2 Faltou trabalhos, um pouquinho. freelance e o caramba, ué. É. E domingo eu tava muito cansado, então domingo eu dormia, entendeu? Dormia É. mesmo. Então eu ficava muito pouco com a minha esposa, né? Eu tentava ter tempo de qualidade com ela, mas ela foi muito paciente. Por isso que eu falo que, cara, hoje eu honro demais a minha esposa, É, demais, saca? parceria, né? Mais Demais. uma vez. É. Então, assim, ahn, ter ficado todo esse tempo foi desgastoso pra gente como casal, né? Foi daí que ela falou, Danilo, você precisa reduzir, né? E aí, daí que eu tive que Mas senão começar vai a morrer contratar também, gente né, pra mano? reduzir. Cara, não, nunca tive esse problema, porque eu sempre fazia academia, né? E querendo ou não fazer o exercício físico me dava energia. Então nunca passei mal, nunca fiquei doente por trabalhar demais. Entendeu? Nunca fiquei Mas você doente por dormir dorme, pouco. cara? Você dorme, tipo, quantidade suficiente? Hoje eu durmo até bem mais, né? Mas antigamente nessa época era 3 horas por dia, 4 horas por dia. Era isso que eu dormia. Nossa Entendeu? senhora. 3 a 4 horas. Nesse período de 10 anos ali, foi isso, cara. Assim, no máximo 5 horas. Estourando 5 horas. Entendeu? Mas isso foi o suficiente para eu formar o meu primeiro R$ 1 milhão, comprar uma casa, botar para alugar, né? Ter outros imóveis que eu consegui botar para alugar. Hoje, minha esposa tem uma vida confortável. Se ela não quiser trabalhar, ela não precisa. Porque hoje, o dinheiro que ela ganha de renda de aluguel, ela não precisa trabalhar. Entendeu? Mas eu tive que fazer esse esforço. É, Turma, põe sacrifício, uma né, mano? coisa na cabeça. Põe uma coisa na cabeça vocês que estão escutando aqui. Galera, programador vende hora. Hora é finita. Não tem conversa. Você não vai conseguir ter um bom salário se você não se esforçar. Não vai. Você não vai conseguir chegar no seu primeiro R$ 1 milhão nem fodendo como programador se você não se esforçar. Esquece essa possibilidade. Você só vai conseguir chegar no seu primeiro R$ 1 milhão se você escalar ou se você esforçar igual eu, como louco trabalhando. Entendeu? Agora, você ganhando os seus R$ 10 mil, faz as contas para você ver quanto tempo você vai levar para chegar ao seu primeiro milhão. Faz as contas. Só Não, faz e as quando contas. chegar a 1 milhão já não vale 1 milhão de hoje, né? Também tem isso. Exato, exato, entendeu? Então, cara, assim, tive que me esforçar muito pra fazer o que eu fiz, pra chegar onde que eu cheguei, saca? E aí, assim, é, é, daí que eu comecei a receber muita mensagem, respondendo no WhatsApp o tempo inteiro, falando com o pessoal o tempo inteiro. Minha esposa começou a ficar furiosa comigo e pediu pra eu reduzir. E aí, nessa de reduzir, eu comecei a falar: olha, só vou atender pessoas com público específico. E meu WhatsApp bombando. Mensagem, chegando mensagem, chegando mensagem. Aí eu falei: cara, eu vou ter que abrir mentoria paga. Não dá mais para eu fazer gratuito. Aí foi daí quando eu comecei a abrir a minha comunidade. Foi quando eu comecei a treinar mais gente. Com esse dinheiro que veio da comunidade, eu comecei a contratar gente. Você acha que as pessoas que trabalham com você vivem de ar? É claro que não. Se você vende um curso, esse dinheiro também é para pagar as pessoas que trabalham com você. Você acha que É todo mundo é lógico. voluntário? Então, as pessoas precisam receber seus salários, Não, eu não saca? consigo entender como que a pessoa acha que isso não é justo, cara. Então. Tá ligado? Fala É assim, porque você não vive. trabalha de graça, cara? Dá vontade de perguntar assim, o seu trabalho você dá de graça. Exato, Então por que que o exato, cara cara. que faz o curso, que foi lá, né, parou, estruturou, gravou, fez tudo Uhum. bonitinho pra você, ele tem que te dar de graça, pô? Pô, pelo amor de Pois Deus, é, mano. pois é. Aí, cara, aí com equipe, eu consegui delegar as mensagens que vai para minha equipe, as partes de layout, etc, para outra pessoa, a parte de publicidade para outra pessoa. Comecei a ficar com tempo mais livre e comecei a parar de ficar atendendo todo mundo pelo WhatsApp. Aí eu criei o canal de aula particular, aí o pessoal agenda aula particular comigo, eu atendo através de agendamento e assim as coisas ficam estruturadas. Então hoje, a pessoa que quer marcar reunião comigo, ela consegue entrar na agenda do Torne-se Programador, marcar comigo ou com outros professores que são credenciados. Ela consegue ter plano onde ela marca, ela paga ali por todo o meu treinamento, consegue participar ao vivo do treinamento, ainda consegue marcar reunião comigo ali para tirar dúvida. Tem plano que a pessoa consegue me mandar mensagem, tem plano que é só as gravações. Então, foi daí que estruturou a comunidade do Torce Programador. Chegou nesse ponto. É daí que eu pego a fonte de pessoas quando eu preciso contratar ou quando eu preciso indicar. Então isso foi uma evolução, não foi uma coisa assim, surgiu do nada, saca? E pra você ter noção, Gustavão, eu ainda fui chamar de mercenário. Tinha uma menina que estudava comigo, né? E que, cara, tipo, ela marcou uma reunião comigo, assim, e teve uma vez que ela me desceu a lenha. Eu falei, cara, essa pessoa, ela veio até na minha casa, saca? Eu trouxe ela aqui e tal, mostrei, levei ela pro metrô e tudo mais. Aí depois que eu coloquei o Torne seu programador fechado, ela ficou furiosa comigo, tipo, não. Aí eu falei, cara, mas
você tem a Lura que cobra, você tem o Udemy que cobra, por que eu não posso cobrar pelos meus treinamentos? Não, você começou gratuito, tem que ficar gratuito o resto da É. vida. Eu falei, meu Deus, como é que eu pago as pessoas que estão comigo? Não, você virou mercenário, né? E etc. Ah, mas Aí, pra quem te chamava enfim. de. Você era chamado de bandido, pra ser chamado de mercenário já é uma evolução, cara. Era. Aí é boa, cara. Ah, e outra coisa importante, né? Quando eu estava no final da Editora Abril, eu conheci um multibilionário, o Carlos Wizard Martins, que Puta vida. foi o dono fundador da rede de escola Wizard, né? Hoje ele é dono de frango assado, de Viena, de Pizza Hut, de. Dono de muita é, coisa, velho. cara, KFC. Cara, tem Ah, muito dinheiro. ele foi até Shark Tank, né? Acho que a primeira temporada ele Exato. tava. É. E naquela época lá que ele foi Shark Tank, eu era coladinho com ele, sabe? Tava o tempo inteiro com ele lá. Eu dei uma Legal, mano. distanciada com ele, foi mais na época da pandemia, né? Que eu teve várias Esteja palestras que eu fiz com ele. rodeado de pessoas que vão te influenciar pro bem. Exato. E aí, assim, quando eu conheci ele, eu conheci na Editora Abril, tava no final da Editora Abril, ele fez uma palestra lá, e aí ele falando como que ele virou bilionário, né? E foi dali que eu conheci ele. Quando eu conheci ele, cara, assim, tipo, esse conceito que eu tinha de que todo mundo que tem dinheiro é burguês, foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Cara, Aí esse eu. maluco não tem dinheiro, ele É, tem. Nossa Senhora. pois é. Cara, É, assim, ele foi tão. Assim, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta dele, né? Como tudo na vida, você não vai claro, agradar todo mundo, saca? claro. Mas eu vou te dizer uma coisa: ele foi uma pessoa que, tipo, foi muito gentil comigo, cara. Muito, mas muito, muito gentil mesmo comigo, com a minha família. Ele virou meu pai de batismo na igreja que hoje eu frequento, saca? Legal. E que eu vi um conceito. Eu fui criado na religião católica, né? Mas sempre me questionei por que, que a religião católica você tem que rezar Ave Maria, Pai Nosso, repetindo tantas vezes, sabe? Tem algumas coisas que eu me questionava, como por exemplo quermesse dentro da igreja, né? Então eu me questionava essas coisas e quando eu comecei a procurar mais religiosidade, Bíblia, etc., foi quando o Carlos Luiz entrou na minha vida e me apresentou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? E foi a igreja que comecei a mais frequentar e que me incentivou a busca mais por religiosidade. Uhum. Enfim, quando eu conheci esse bilionário, ele falou para mim, Danilo, se você quer ser bem sucedido, você precisa mostrar seu talento para o mundo. Foi daí também que eu criei o canal no YouTube, foi daí que eu comecei a dar aula particular na casa das pessoas. Foi ele que me incentivou quando ele falou isso. Foi daí que eu comecei a investir mais na minha empresa. Foi daí que eu tomei coragem e saí da Editora Abril e trabalhar na minha própria empresa, saca? E esse cara, teve episódios assim que eu fui conversar com ele lá na igreja de Campinas, e cara, tipo, tinha uma rodeada de pessoas assim, né? Quando chegou eu e minha esposa e a minha filhinha, que na época devia ter uns 2 anos, 3 anos, ele foi o único cara que ele levantou, foi lá, biscou a cadeira, botou a cadeira pra eu sentar. Eu fiquei olhando aquilo, falei, mano, o cara é multibilionário, tá pegando cadeira pra eu sentar. Que É. cachaça é essa, velho? Entendeu? Tipo, enfim, ali caiu por terra. Ali, quando eu conheci ele, eu tive acesso a algumas outras pessoas que têm recursos financeiros e são muito, muito, muito humanas. Que, cara, assim, doam seu próprio dinheiro, ajuda muita gente, sabe? Porque às vezes, a gente, quando não tem recurso financeiro nenhum, a gente é tão desesperado por recurso financeiro que às vezes a gente faz a coisa errada. Eu falo isso por Uhum. meus próprios amigos, saca? Então, tipo, tive amigos que roubaram pessoas, roubavam celular, foi preso porque roubou o celular, foi preso porque roubou um açougue. Foi muito mais desonesto do que algumas outras pessoas que eu conheci, que não é essas pessoas ricas que mostram no jornal, saca? Que são as pessoas ricas que trabalharam para construir aquela riqueza. Então, cara, eu vi um outro lado da moeda que mudou o meu conceito, mudou a forma como eu pensava. Hoje, eu tento, né? Eu sou um ser humano imperfeito e estou o tempo inteiro em evolução, mas hoje eu tento evitar o pré-julgamento de alguém. Não importa se ela é de classe baixa, de classe média, de classe alta. O que importa é que as pessoas têm dentro do coração, saca? E eu fui Claro. aprendendo isso com essas pessoas que foram passando pela minha vida, entendeu? Então, se hoje eu sou formado quem eu sou, se hoje eu faço o que eu faço pela junção de pessoas que passaram pela minha vida. E se hoje eu torno-se programador e faço de forma gratuita todas as aulas de forma gratuita, não tem esse negócio de restringir a aula só para um ponto, só para um público que pagou ou não. Todas eu faço de forma gratuita para quem está naquele período, é justamente porque alguém me inspirou lá atrás. E eu acredito que eu posso, com pouco do que eu faço, inspirar outras pessoas e mudar a realidade de algumas, saca? Mas
Volto a dizer, daquelas que estão dispostas. Então esse que é o meu foco. Não é em qualquer um, é só naquelas que estão dispostas.